Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês da Igreja Batista Maranata, novamente, evangelista Eide, que vos fala neste momento, esse servo de todos os irmãos, de todos vocês. Queridos, estamos aqui para nós compartilharmos a segunda aula sobre os princípios da oração, que foi um módulo que nós estudamos durante aí cerca de 4 meses e meio, mais ou menos, nós estudamos sobre os princípios da oração e digo a vocês que foi maravilhoso. Recomendo que vocês, irmãos, todos vocês que já assistiram a primeira aula que nós já disponibilizamos para os irmãos, assistam todas as aulas. Primeiro, para que você entenda o conteúdo, porque é um conteúdo. As mensagens são mensagens, como que eu posso dizer para os irmãos? Ela tem suas fases, né? A gente vai versículo por versículo, tema por tema. Então, se você pular as aulas, você não vai entender o conteúdo. Então, você tem que ir aula por aula para poder chegar lá nas últimas aulas que nós vamos falar sobre a oração intercessória, né? A oração intercessória, que nós tivemos que parar no meio do tema da oração intercessória para trazer um outro tema, né? Que a partir da próxima terça nós vamos estudar um outro tema, porque o conteúdo de oração intercessória é muito, mas muito rico, muito vasto, muito profundo. Então nós cavamos ali a Bíblia, extraímos muita coisa, nós ficamos aí quase 2 meses estudando sobre intercessão. Foi lindo, maravilhoso, aprendemos coisas espetaculares sobre intercessão. Os irmãos começaram a entender o que é intercessão, começou a praticar a intercessão da forma que a Bíblia ensina e começou a ter resultados. Tem irmãos que vão contar testemunho agora de sinais de intercessão, de prática de intercessão. Então nós estamos extraindo da Bíblia. Então eu peço aos irmãos que assistam todas as aulas, aula por aula, amém? Para que assim o seu entendimento possa enriquecer, senão não tem como, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um princípio da oração que muita gente não entende, que é a oração, que orar é um privilégio, amém? Orar é um privilégio, amém? Enquanto as pessoas, irmãos, não enxergarem a oração como... Enquanto as pessoas enxergarem, na verdade, enquanto as pessoas enxergarem a oração como uma obrigação, meus irmãos, como uma obrigação religiosa até, sempre será pesado e difícil orar. Enquanto você enxergar a oração como uma obrigação religiosa, sempre vai ser pesado e difícil orar. Amém? Mas se você compreender que orar é um privilégio, a sua vida espiritual vai dar um salto muito grande. Amém? Orar não é uma obrigação, é um privilégio orar, irmão. Amém? Deus poderia, depois do pecado de Adão e de Eva, ele poderia muito bem se ausentar na eternidade e nem se preocupar mais com a humanidade. Mas mesmo assim, Deus estipulou a oração. Amém? Deus estipulou a oração para que desta forma o homem continuasse a se comunicar com ele, né? A praticar os seus mandamentos e a viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de paz. Tá certo? Então é um privilégio, não é uma obrigação, é um privilégio. Orar a Deus, falar com o Criador, é um privilégio. Irmão, você tem ideia? Sabe como você vai entender privilégio? João Batista, quando ele foi testemunhar sobre o Messias e Yeshua, a vinda do Messias e Yeshua, ele falou assim: eu vos batizo com água, mas virá um que batiza com fogo, que eu não sou digno nem de desatar
as correias de sua sandália, de suas alparcas. Sua sandália, né? Alparca significa sandália. O que João Batista está querendo dizer com isso? João Batista está dizendo, olha, talvez vocês, em outras palavras, vocês me acham um grande pregador, né? Vocês me acham um pregador pentecostal, um pregador fervoroso. Eu batizo vocês com água para arrependimento de pecado, mas quem vem atrás de mim é antes de mim. Eu não sou digno nem de se prostrar diante dele. Se prostrar diante dele é um privilégio. Se prostrar diante de Deus é um privilégio, não é uma obrigação. Entenda isso. Abrir a boca e poder pronunciar uma palavra para ele, chamar ele de pai é um privilégio. Chamar ele de Abba Pai, chamar ele de amado, chamar ele de querido, de eterno, é um privilégio. Amém? Um privilégio que não tem preço, não tem preço esse privilégio. Mas tem crente que ainda vê a oração como uma obrigação. Orar é fadigoso, orar é difícil, orar é pesado. Orar é uma tarefa que parece impossível. Que é isso? Misericórdia, está amarrada em nome do Messias Yeshua. Orar precisa ser um prazer, precisa ser um privilégio. Vou para o momento de oração. Que privilégio eu estou tendo naquele dia. Que privilégio, que momento espetacular eu estou tendo. É o melhor momento do meu dia. Orar é o melhor momento do meu dia. No domingo eu não vejo a hora de chegar o momento da oração. Nós ensaiamos com o grupo de louvor às 3h30, das 3h30 às 5h. Ensaiar é muito bom para louvar, mas eu não vejo a hora de dar 5 horas para poder dobrar o meu joelho e me preparar para o culto. É gostoso demais, pelo amor de Deus. Então orar é um privilégio. Enquanto as pessoas estiverem vendo oração como uma obrigação religiosa, irmão, nunca vai ser gostoso orar para ela. Nunca. Vai ser sempre pesado. E na semana de oração vai ser sempre pesado. Porque ela vê a oração como uma obrigação. Porque orar é um diálogo, orar é uma conversa. Orar é uma recíproca, é mutualidade. Orar é partilha de coração, de sentimento, de pensamento. Isso é oração. É você compartilhar o seu sentimento com Deus e Deus compartilhar o sentimento dele com você. É você compartilhar o seu sonho com Deus e Deus compartilhar o sonho dele com você. Irmão, isso que eu estou falando para você é tão poderoso e tão maravilhoso, irmão. A Bíblia diz que Deus, quando veio para destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz assim, que Deus pensou com ele, eu não posso ocultar disso. O que eu vou fazer para o meu servo Abraão? Ele tem sido fiel, ele tem sido meu amigo. Eu vou falar para ele o que eu vou fazer. Olha a preocupação de Deus em contar para Abraão, simplesmente porque Abraão era fiel, porque Abraão era amigo de Deus, Abraão conversava com Deus, Abraão dependia, Abraão tinha fé em Deus. Por isso que aleluia, a Bíblia, ela fez questão, Moisés fez questão de anotar isso, que Deus pensou com ele mesmo, eu não posso ocultar do meu amigo o que eu vou fazer, eu vou contar para ele, eu vou falar para ele o que eu vou fazer. Ô irmão, isso é oração, irmão, é um privilégio orar, amém? Orar é um privilégio para quem compreende o quê? Primeiro, é para quem compreende o que precisa deixar, o que precisa desapegar e o que precisa organizar. Irmão, quando uma pessoa compreende que precisa deixar, que tem coisas que ele precisa deixar, tem coisas que ele precisa desapegar. Vamos falar primeiro do deixar. Amém? Deixar e desapegar, quase a mesma coisa. Tem que deixar, eu preciso deixar o mundo. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Primeira coisa que você tem que se desapegar e deixar é de você mesmo. É de suas vontades, é de suas razões, é de seu orgulho, é de sua vaidade.
Então a oração se torna um privilégio quando você compreende isso, que precisa deixar. Amém? Que precisa abandonar o pecado, que precisa abandonar o mundo. Não há possibilidade alguma de você ser amigo de Deus, mas ser amigo do mundo. Acho que é Paulo que vai falar isso. Não sei se é Paulo ou Tiago que vai falar isso. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A palavra constitui-se lá é de constituição. O que é constituição? Lá é no sentido de matrimônio, de fazer aliança, de fazer matrimônio, é de se tornar um, porque o matrimônio, quando você adquire matrimônio com uma outra pessoa, a Bíblia diz que você se torna um com aquela pessoa. Então quando o apóstolo ele fala aquele que se torna amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus, essa palavra quer dizer que essa pessoa se torna um com o mundo. Essa pessoa se torna um com o pecado, se torna um com o diabo, se torna um com os demônios, quando ela constitui-se inimigo de Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender, né, que oração é um privilégio, é para quem compreende isso, que precisa abandonar, que precisa desapegar de si mesmo, que precisa desapegar de suas próprias vontades e das razões, irmão. Uma coisa que você precisa desapegar para orar é das razões. Não chegue cheio de razão na oração, porque você vai ser rejeitado. Você vai ser rejeitado. Porque oração, a mesa de Deus não é para razões. Eu já preguei isso, baseado no Salmo 21. Vocês lembram disso? O irmão estava lá, vai lembrar disso. Que um dos princípios que a mesa ali de Davi ela quer dizer é que aquele ajuntamento que Davi está pedindo para Deus preparar uma mesa para ele na presença do inimigo, não é para vomitar as razões na cara do inimigo, não. É para recuperar aquela pessoa que se colocou como inimigo dele. Não é que ele se colocou como inimigo daquela pessoa. A pessoa que se colocou como inimigo dele. Então ele quer recuperar, porque ele viu que aquela pessoa, ela tropeçou em um mandamento. Ela deixou de praticar um mandamento, né? Algum mandamento ela deixou de praticar. Então ele, como sábio, ele percebeu isso. E como ele ama aquela pessoa, ele não quer que aquela pessoa se perca. Então ele quer recuperar essa pessoa. E a mesa é o lugar propício, que é o lugar de intimidade, é o lugar de olhar no olho, de recuperar, dizer, olha, eu te amo, eu quero você perto de mim, eu quero ser seu amigo. Não é lugar de razões, não é lugar de apontar o dedo e dizer você está errado. Não é para isso. A oração não é para isso, então não chegue cheio de razões. Deixe suas razões, abandone suas razões, organize os seus pensamentos. Aquele que entende que a oração é um privilégio, amém? Ele compreende o que precisa deixar, o que precisa desapegar e o que precisa organizar. Tem que ser organizado, tem que organizar os pensamentos, tem que organizar os propósitos. A oração precisa ser com propósito. Oração sem propósito não chega no trono de Deus. Oração sem propósito é rejeitada no meio do caminho, é barrada no meio do caminho, irmão. Oração sem propósito. Então tem que se organizar, irmão. O coração, o sentimento do coração tem que organizar. Outra coisa, a oração é um privilégio para quem compreende que a oração é um encontro. E quem vai encontrar? Primeira coisa, a oração é um encontro. Então se você entende que a oração é um privilégio, você vai entender isso. Que a oração é um encontro que você marcou com Deus. E de quem você vai encontrar. Você não vai encontrar qualquer pessoa, né? Não zero à esquerda que você vai encontrar, né? Não é um pastor, não é um missionário, não é um apóstolo, não é o irmão Eide que você vai encontrar, não, irmão. Não, esquece isso aí. Quem você vai encontrar é o Deus Todo-Poderoso. É uma pessoa que ela é tão santa que a Bíblia diz que os olhos dele não podem olhar para o pecado, de tão santo que ele é. É essa pessoa que te conhece desde o ventre da sua mãe.
Essa pessoa que te conhece antes de você ser gerado, ela já te conhecia, ele já te conhecia. É esta pessoa que sabe tudo sobre você, irmão. Sabe, ele, irmão, até o que você pensa lá dentro do seu coração, o que você almeja dentro do seu coração, ele conhece. É essa pessoa. É essa pessoa onipotente, onisciente, onipresente. É essa pessoa que você vai encontrar. Então, quem entende que a oração é privilégio, irmão, ela entende isso, que a oração é um encontro e ela compreende quem ela vai encontrar. Ela sabe quem ela vai encontrar, então ela vai tomar cuidado com o que ela vai falar. Amém? Terceira coisa, quem compreende que a oração é um privilégio, ela entende que o único necessitado é Ele. Irmão, você sabia que tem pessoa que acha que Deus tem necessidade de ouvir a oração dela? Você acredita nisso, irmão? Deus não tem necessidade alguma da sua oração. Quem tem necessidade de oração é você. Quem tem necessidade de orar é você. E quem tem necessidade de receber oração também é você. Você tem necessidade de intercessão. E o necessitado do encontro não é quem você vai encontrar, mas sim você mesmo. O necessitado da oração, de quem eu vou encontrar, sou eu. Amém? Não é quem eu vou encontrar, que no caso aqui é o eterno Deus. Ele não tem necessidade de nada. Ele é satisfeito nele mesmo. Amém? Vocês estão entendendo isso aí, meus irmãos? Da Batista Maranata. Meus amados irmãos, quem compreende que a oração é um privilégio, ele entende que o necessitado do encontro é Ele. É Ele. Amém? Glória a Deus. Irmãos, interessante o seguinte. Mateus 6, que foi o texto que nós lemos, o último texto que nós lemos na primeira aula, eu vou ler ele de novo aqui para você entender que tem algo aqui que eu quero ensinar para vocês. Nós falamos da escola bíblica também, nós abordamos esse assunto na escola bíblica e foi maravilhoso. Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Veja, quando Jesus ele fala aqui, mas você, quando orar, vá para seu quarto. Tem Bíblia que está escrito, vá para o seu aposento, né? Para o seu aposento. Talvez se nós lemos por cima, atropeladamente, nós vamos entender que Jesus está falando apenas do quarto do casal, por exemplo, ou do seu quarto ali. Não precisa ser exatamente o quarto de um casal, mas um quarto. O lugar reservado onde você dorme, lê a Bíblia, dobra o joelho para orar. Podemos também dizer que pode ser isso. Mas a palavra grega que está no texto grego é tameion. O que significa tameion? Olha só que interessante. Olha o princípio da palavra que Jesus usou que eu quero ensinar você aqui. Tameion, primeiro tameion significa onde as tralhas eram jogadas. Ou seja, o quarto da bagunça. Uma das traduções para tameion, ou o aposento, ou o quarto, que está escrito aqui no texto, vá para seu quarto, é o lugar das tralhas, onde as tralhas eram jogadas, aquilo que não servia mais, era jogado ali naquele quartinho, chamado tameion. Era um quartinho da bagunça. Toda casa tem um canto da bagunça. Toda casa tem, irmão, não adianta. Toda casa tem que ter um canto da bagunça. Amém? E o que isso nos remete? O que isso nos ensina, irmão? Que muitas vezes a gente guarda tralhas que precisavam ser jogadas fora. Lembra que nós falamos lá em cima? De quem compreende a oração, o que ela precisa deixar, o que ela precisa desapegar e o que ela precisa organizar? É isso aqui, ó. As tralhas. Tem um lugar lá, que é o lugar da bagunça, só que tem tralha lá dentro que você precisa jogar fora. Você precisa tirar. Aqui está falando da sua própria vida, da minha própria vida. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa tirar. Tem que arrancar coisa que está quebrada, coisa que não serve mais. Voltando para a vida física, se tratando da vida física,
Irmão, você sabia, irmão, tem gente que acha que não. Mas você sabia que tem coisa quebrada que a gente fica guardando nos cantos que traz maldição para nossa vida, irmão? Traz maldição para nossa vida. Traz maldição para nossa casa, precisa ser jogado fora. Assim também são as coisas espirituais. Coisas que não prestam mais para nós. Coisas que não estão fazendo mais bem para nossa vida e nem para as outras pessoas que estão em volta de nós. Tem que ser jogado fora. Tem que deixar, tem que desapegar para poder organizar. Enquanto você não jogar as tralhas fora, desapegar disso, você não vai conseguir organizar a sua vida espiritual. Você não vai conseguir organizar a sua vida familiar. Nós estamos falando de oração. Oração, hein? Oração. Olha o que apareceu no tema sobre oração. Tameion. É o quarto. É o aposento. Este aposento é o lugar de jogar as tralhas. Mas tem que jogar o que está quebrado fora. Tem que jogar o que não tem conserto mais fora. Sentimento antigo. Razões antigas, tem que jogar fora, joga fora. O sentimento de rancor, de mágoa, tem que jogar fora. Porque senão a oração não funciona. É isso que Jesus está querendo dizer. Isso que ele está querendo ensinar. Outra coisa, Tameion significa onde se guardavam as coisas para fazer a doação aos pobres. Jesus vai falar no começo de Mateus 6, quando vocês praticarem a sua esmola, né? Na nossa Bíblia está escrito esmola, mas essa versão aqui que eu uso, que é a judaica completa, ela está escrita de tzedakah. Aqui ele não traduziu a palavra original. Tzedakah é obra de justiça, não é esmola. Esmola é o que sobra. Mas tzedakah é aquilo que você guarda com carinho. Não serve mais para você, mas está bom, é durável, vai ser usado, pode ser usado para abençoar alguém. Todo ano o judeu faz isso. Ele faz os atos de tzedakah. Isso são atos de tzedakah, são obras de justiça. É abençoar o pobre, é abençoar o que não tem. E quando Jesus ele vai falar da oração, ele fala sobre isso, este lugar. O Tameion também é um lugar onde se guarda as coisas para fazer a tzedakah. Ah, eu vou fazer tzedakah daqui a um mês. Eu vou fazer a minha obra de justiça, eu vou abençoar o irmão com a cesta básica. Ah, eu vou abençoar o irmão com uma roupa. Eu vou abençoar o irmão com um brinquedo, a criança do irmão com um brinquedo. Ah, mas aqui tem um lugar onde eu separo essas coisas. O Tameion é isso. É este o lugar de oração. Amém? O que isso significa, irmão? O que isso significa? Que este lugar onde se guarda as coisas para fazer a tzedakah, a obra de justiça, né? A obra de doação aos pobres, é o nosso coração. Amém? É a vida do próprio homem. É o coração do homem. É aonde você guarda a obra de justiça. É aqui, ó. Onde você guarda a justiça. Aonde você guarda a generosidade. É neste lugar. É no lugar da oração. Sabe quando você vai descobrir que você precisa ser uma pessoa doadora? Você precisa ser uma pessoa justa? Você precisa ser uma pessoa desapegada? É na oração. Aquele que não ora é egoísta. Quem não ora é egoísta. Pode perceber. Quem não ora, ele acha que tudo tem que ser para ele. Quem não ora, ele acha que tudo tem que ser só dele, só para ele, que ele tem que ser o centro da atenção. Mas quem ora, irmão, não está preocupado com isso, irmão. Não está preocupado. Quem conhece a Deus, ele não se preocupa em aparecer, irmão. Não se preocupa, irmão. Ele não se preocupa em ser chamado, em estar na frente, que o nome dele vai ser anunciado. Ele não se preocupa com isso. Isso é obra de justiça, irmão. Isso é obra de justiça. Isso é fazer tzedakah. Isso é querer que o outro esteja bem. Isso é querer que o outro esteja em evidência. Isso é querer que o outro esteja salvo. Isso é querer que o outro seja contemplado. Isso é Tameion. Por isso que Jesus fala, vá para o Tameion. Vá lá no Tameion descobrir o que você precisa ser. Vai lá no Tameion descobrir como que você precisa ser, como você precisa agir. É só na oração que a gente vai entender que a gente precisa ser bondoso com as pessoas. É só na oração que a gente vai descobrir que a gente precisa ser misericordioso. É só na oração que a gente vai descobrir que precisa ser perdoador. É só na oração. Só na oração. Quem não ora
não vai descobrir essas coisas, irmão. Não adianta. Ah, eu não oro, mas eu sou bom. Mentira. Mentira. É mentira. Não é. Ah, eu não oro, mas eu sou doador. Não é. Porque é a oração que faz você ficar quebrantado para doar, irmão. É a oração que faz isso. E é lá no Tameion. É lá no aposento. É lá no espaço. É no cantinho da Tzedaká. É no cantinho onde você reserva a bondade. É no cantinho onde você encontra a bondade. Aleluia. Louvado seja o eterno Rei de Israel. Outra coisa. O Tameion é onde se guardava os mantimentos da casa. Olha só. É o lugar do alimento. Quando Jesus, irmão, ele fala, quando você for orar, vá para o aposento, vai para o Tameion. Olha tudo que ele está querendo dizer para mim e para você. Ele está querendo ensinar que lá naquele lugar tem tralha que você precisa jogar fora. Lá naquele lugar tem bagunça que você precisa tirar, que é o seu próprio coração. Lá naquele lugar tem coisas que você precisa doar para as pessoas. Você precisa dar, você precisa tirar do seu coração e doar para as pessoas. Que Deus não te deu apenas para ficar em você. Toda a bênção que Deus nos dá, Ele nos dá além do que nós pedimos para que outras pessoas sejam beneficiadas. Irmão, Tameion, esse lugar da oração que Jesus está falando, é o lugar onde se guarda os mantimentos, onde se guarda o alimento. E é interessante que este lugar é onde só o chefe da casa tinha em seu poder a chave da porta. Esse lugar não tinha janela, esse lugar não tinha porta alternativa, esse lugar só tinha uma porta de entrada e saída. A única porta era para entrar e sair. E a única pessoa que tinha a chave desta porta era o chefe da casa. Amém? Irmão, e a Bíblia diz assim, Jesus falou, eu tenho a chave da casa de Davi, eu tenho a chave do reino. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. O que significa? Que é o Tameion de Deus, irmão, é o reino, irmão. O reino de Deus é o Tameion é o reino de Deus. Aonde você encontra o reino de Deus? Na oração. Aonde você encontra o reino de Deus? Na intimidade, na busca. Aonde você encontra o reino de Deus? Com o joelho dobrado, com a cara no pó. E este lugar é o lugar onde você encontra alimento. Este é o lugar que você encontra alimento para você e para as outras pessoas. É um lugar importante, irmão. É um lugar que é onde só o chefe desta casa tem a chave. Amém? E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Nós somos a casa do Espírito. E o nosso coração é o altar deste Espírito, o altar deste Deus. E é este lugar que só o Eterno tem a chave, irmão. Só o dono desta casa tem a chave. Ele pode abrir a chave desta casa. É para este lugar que Jesus disse que você tem que ir. Tameion, para dentro de você. Lugar da oração, lugar do clamor. Aonde você vai pensar, onde você vai examinar, onde você vai fazer aquilo que Paulo ordenou. Examine o homem, pois a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Amanhã é Santa Ceia, inclusive. Amém? Vocês estão entendendo? Tameion, irmão. Orar é um privilégio. E orar no Tameion é um privilégio. O Tameion é o coração do homem. Lucas capítulo 6. Eu vou colocar, o texto vai estar aí para você, vai estar passando aí o texto aí no vídeo para vocês tá acompanhando. Lucas capítulo 6, versículo 43. 6:43 de Lucas, está escrito assim: nenhuma árvore boa produz fruto mau, tampouco uma árvore má produz fruto bom. Cada árvore é reconhecida pelo próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de um canteiro de ervas daninhas. A pessoa boa produz coisas boas do bom depósito do seu coração, ao passo que a pessoa má produz coisas más do mau depósito do seu coração, pois a sua boca fala do que transborda o coração. Amém? Então, tá vendo aí? O Tameion é o coração do homem.
Aleluia. Não é só um lugar, não é só um espaço dentro da casa, é também o coração do homem. Quando Jesus fala, vá para o quarto e feche a porta, ele está dizendo para você ir para dentro de você também, para dentro da sua própria mente, para dentro do seu próprio coração. Amém? Mateus capítulo de número 15. Amém? Mateus capítulo 15, versículo 19. Está escrito assim, Mateus 15, 19. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem realizar a lavagem das mãos não torna ninguém impuro. Tá vendo? Olha o que procede. O pecado procede do coração, irmão. Por isso que a pessoa só pode dar o que ela tem. Então, quando Deus ele vê que a gente está meio baqueado na fé, meio baqueado no cumprimento dos mandamentos, ele manda a gente ir para dentro de nós, dentro do Tameion, dentro do lugar onde tem tralhas, dentro do lugar onde estão as coisas que você precisa doar para as pessoas, onde está o lugar do alimento, onde está o lugar onde só o chefe da casa tem a chave. Ele manda a gente ir para esse lugar, para a gente poder entender. Aqui, Mateus 16, versículo 19, para a gente entender isso, que o pecado procede do coração. E se o nosso coração está cheio de pecado, a gente precisa desapegar para organizar. Amém? Olha só, em nome do Messias Yeshua. E o último texto que eu vou deixar para vocês é Jeremias 26, para nós encerrarmos essa aula. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Espero que você esteja adquirindo conhecimento com essa palavra, com esse ensinamento. Em nome do Messias Yeshua, o nosso Adon, o nosso Senhor. Jeremias 26, 12. Jeremias 26, 12 está escrito assim, Então Jeremias disse aos oficiais e a todo o povo: o Eterno me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade com todas as palavras que vocês ouviram. Agora, portanto, melhorem seus caminhos e procedimento de vocês, e ouçam a voz do Eterno, seu Deus. Então o Eterno desistirá do desastre que decretou contra vocês. Quanto a mim, porém, eis que eu estou em suas mãos. Façam comigo o que parecer bom ou correto a vocês. Amém? Então aqui em Jeremias, Deus está ordenando para que o povo se volte de seus caminhos. É o que eu disse. Deus ele ordena que a gente vá para o Tameion para que aconteça isso. Para que a gente perceba que está longe dos caminhos do Eterno, que nós estamos trilhando um mau caminho. Amém? E para que nós consertemos a nossa vida, para que possamos deixar o que precisa deixar, desapegar o que a gente precisa desapegar, para organizar o que a gente precisa organizar na nossa vida. E que a oração é um encontro, e que a oração é um privilégio tão grande, e que a gente vai entender, quando é um privilégio, a gente vai entender quem nós vamos encontrar. E que o único necessitado, meus irmãos, somos nós. O único necessitado somos nós da oração. Que a oração, que o Tameion, o lugar da oração é o lugar secreto, onde estão as tralhas que precisam ser jogadas. Que é onde está o lugar das coisas que nós precisamos doar, que nós precisamos disponibilizar para os outros, né? Que é onde está o lugar onde guarda o alimento, né? O alimento que nos torna fortes. Que a única pessoa que tem essa chave é o Eterno, dono das nossas vidas. Amém? Meus irmãos, orar é um privilégio. Não tenha a oração como uma obrigação, amém? Mas tenha uma oração como privilégio. E você vai entender tudo que nós abordamos nessa aula resumidamente. Amém? E você vai crescer muito em intimidade com Deus. E Ele vai se manifestar para você. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê Shalom.
Que o Eterno te abençoe. Em nome do Messias Yeshua. Amém.